Olá, professores e alunos. Nessa apresentação, nós vamos falar um pouco sobre uma das modalidades dos Jogos Paralímpicos, o remo. Sobre o remo, nós podemos falar que essa modalidade nos Jogos Paralímpicos envolve atletas que possuem diversas deficiências ou limitações físicas, que envolve quadros um pouco mais graves ou quadros um pouco mais leves, variando, assim, as diversas categorias e modalidades e categorias dentro dessa modalidade. No caso do percurso, os atletas, divididos em 3 classes, devem remar 1.000 metros em um percurso pré-determinado em linha reta. As disputas são realizadas no single skiff, um atleta, double skiff, 2 atletas, ou four skiff com timoneiro, 4 atletas. Sobre essa modalidade, nós podemos dividi-la em classes ou categorias, como vemos na tela, em que o atleta ele possui uma função mínima ou nenhuma função do tronco, pernas e braços, ou como também atletas ou remadores que possuem uso funcional apenas de troncos e braços, ou até mesmo atletas que possuem uma função residual de pernas, que muitas vezes só lhe permite o deslizamento no assento. A respeito de atletas brasileiros em destaque, a gente tem o Elton Santana e a Josiane Lima. A Josiane Lima, em 2007, foi campeã mundial na Alemanha e em 2008 se tornou a primeira mulher brasileira a receber a medalha paralímpica no remo, ao conquistar o bronze nos Jogos Paralímpicos de Pequim. Após a vitória com Josiane, Elton tinha se tornado conhecido no esporte brasileiro, retornou ao Brasil com um grande feito na bagagem e a moral de ter entrado para a história. E em 2009, também com Josiane, foi prata no Mundial de Remo na Polônia. Obrigada por assistir, essa foi nossa apresentação sobre remo paralímpico. Paralimpíadas Atletismo. Apresentando Raquel, Introdução, Nina, Atletas, Pietro, Provas, Leonardo, Regras, Melissa, Classes, Nicolas, Deficiências, Guilherme, Slides e Marotti, Gênero. O atletismo paralímpico é praticado por atletas com deficiência física ou visual. A prova de corridas, saltos, lançamentos e arremessos, tanto no feminino quanto no masculino, é um dos deportes dos Jogos Paralímpicos de Verão desde os Jogos de 1960. Oi, gente, aqui é a Nina e eu vou explicar para vocês um pouco sobre Alan Fontales Cardoso Oliveira. Ele é um atleta paralímpico brasileiro, campeão paralímpico e mundial de atletismo. Ele teve que amputar as 2 pernas quando ele ainda era um bebê, por conta de uma septicemia proveniente de uma infecção intestinal. Hoje em dia, com 23 anos, isso não foi nada para ele, porque ele possui diversos títulos nacionais e internacionais, além de medalhas paralímpicas e mundiais. O Alan, ele fez história nas Paralimpíadas de Londres, e ele venceu o mito Oscar e ganhou um inédito ouro para o Brasil nos 200 metros. Bom, Fontales, ele corre com próteses de fibra de carbono e é considerado um dos melhores velocistas do mundo. Atualmente é recordista mundial nos 100 metros e 200 metros. É isso, gente. O cara é muito bom, basicamente. As provas do atletismo são salto em altura, corrida, lançamento de disco, salto à distância, lançamento de dardo e lançamento de peso. O atletismo possui 2 tipos de classificação, o field, que é em campo, e o track, que é em pista. E dentro dessas classificações existem várias outras abrangentes, que são o F11 a F13, que são deficiências visuais, F20 mentais, F31 a 38 paralisados cerebrais, F40 anões, F41 a 46 amputados, F51 a 58 cadeirantes, e a de pista são as provas de corrida, que tem o T11 ao T13, deficientes visuais, o T20, que são os deficientes mentais, tem 31 a 38, que paralisados cerebrais, T41 a 46, amputados, e 51 a 54, cadeirantes. O atletismo paralímpico é praticado por atletas com deficiência física ou visual. Há provas de corrida, saltos, lançamentos e arremessos, tanto no feminino quanto no masculino. Os competidores são divididos em grupos de acordo com o grau de deficiência constatado pela classificação funcional. Para os atletas com deficiência visual, as regras de utilização de atletas guia e de apoio variam de acordo com a classe funcional. Nas provas de 5.000 metros e de 10.000 metros e na maratona, os atletas das classes T11 e T12 podem ser auxiliados por até 2 atletas guia durante o percurso.
A troca é feita durante a disputa. No caso de pódio, o atleta guia que terminar a prova recebe medalha, ou outro não. Há também situações específicas em que um guia que não estava inscrito inicialmente em determinada prova tenha que correr. Neste cenário, ele não recebe medalha caso suba ao pódio. O atletismo paralímpico é praticado por atletas com deficiências físicas ou visuais. Há provas de corrida, saltos, lançamentos e arremesso, tanto no feminino quanto no masculino. Foi isso, espero que vocês tenham gostado. Oi, a gente é do Grupo Azul e vai falar um pouquinho aqui sobre o vôlei sentado. O que é o vôlei sentado? Ele é uma modalidade do esporte que foi adaptada para as pessoas que têm algum tipo de deficiência física que está relacionada à locomoção. Por exemplo, as pessoas que têm as pernas amputadas. Além disso, é um esporte muito divertido que ajuda a diminuir a ansiedade e as dores musculares. A importância do vôlei é evidenciar as dificuldades de locomoção de uma pessoa portadora de necessidade especial. Eu vou falar um pouquinho alguns objetivos do vôlei sentado. Um dos principais objetivos do jogo é fazer a bola cair fora do time adversário igual ao voleibol profissional. Só que algumas diferenças, por exemplo, permitir desbloquear o saque do adversário e o contato com o chão durante o jogo deve ser muito eficiente. É permitido perdê-lo apenas na hora do deslocamento. Regras do vôlei sentado. Para você poder bater na bola, você está sentado totalmente no chão. A altura da rede dos homens é de 1,5 m e das mulheres de 1,5 m. Você pontua quando a sua bola bate no chão do time adversário e cada equipe pode dar somente 3 passos na bola antes de passar para o outro time. O vôlei sentado foi em 1950. Seu antigo nome era futebol. Ele era uma modalidade alemã que ganhou praticantes em toda a Europa. O Comitê Paralímpico Internacional concordou em manter ele ativo em suas atividades. Em 1976, em Toronto, o vôlei sentado fez sua estreia nos Jogos Paralímpicos de Verão. Desde então, ele faz parte do programa paralímpico. No vôlei sentado podem competir homens e mulheres que possuem alguma deficiência física ou relacionada à locomoção. São 6 jogadores em cada time. Dos passos. Deficiência médica, com atletas com Bom, eu já posso experimentar que entre os jogos de AI em 1986 e 2000, apenas homens participaram das disputas do vôlei sentado. Nós tivemos a estreia das mulheres, que ocorreu para os jogos em Atenas em 2004. Eu vou falar aqui sobre o sentado versus o convencional. O sentado é jogado por 2 equipes de 6 elementos. As regras são semelhantes à do tradicional, mas tem algumas diferenças, tipo que é permitido fazer bloco ao serviço adversário e ao contato com o chão deve ser mantido em toda a qualquer ação, sendo permitido só quando você vai se movimentar. Cada equipe pode somente tocar 3 vezes na bola antes de passar ao time, e os pontos são feitos quando a bola toca o chão da quadra do time adversário, diferente do vôlei tradicional. No vôlei sentado, o saque pode ser bloqueado pelos jogadores na linha de frente. Um exemplo de atleta da seleção brasileira é Daniel Yoshizawa, que foi diagnosticado com meningite meningocócica, perdeu suas 2 pernas, mas conseguiu recuperar tudo, e participará dos Jogos Olímpicos Paralímpicos de Tóquio em agosto de 2021.